Bom dia, você que assiste esse vídeo nesta manhã. Deus abençoe você poderosamente. Te dê muita graça e muita paz nesse dia. Você precisa da graça de Deus, tanto quanto eu. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela abundará no teu coração, na tua alma e no teu espírito, no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus? Segundo o livro de Reis, capítulo 11, e o versículo 12 diz assim: Jeoiada trouxe para fora, Joás era o sacerdote, trouxe para fora o filho do rei e pôs-lhe a coroa. Deu-lhe o testemunho e o fizeram rei. Ungiram-no e bateram palmas. E o povo clamava que o rei tenha vida longa. Glória a Deus, né, por essa leitura. Então, falemos o assunto. Nós falamos ontem de uma mulher malvada, né, chamada Atália, e esta mulher acabou com os filhos, né, com os sucessores do reino, porque Amazias, que era rei, seu filho, havia morto. Então ela começou uma matança cruel ali, né, tirando os ah, vamos dizer, aqueles que eram futuros reis, talvez, ou um deles seria o rei, ela não queria isso, então ela acabou com a linha real e ela se tornou rainha. O que aconteceu foi o seguinte: essa mulher foi cruel, cruel, como eu disse ontem, mas com toda a maldade dela, né, extirpando a linha real, o que acontece? Ela trabalhava pelas trevas de um lado e Deus trabalhava com a luz do outro. Então, Deus levanta uma filha do rei Jorão, né, que era irmã de Amazias, e esta filha, então, deste rei Jorão, ela, irmã de Amazias, e seu irmão havia morto, que era rei, ela pega um sobrinho e esconde o sobrinho, né? Esconde o sobrinho por 6 anos. Talvez aquela criança tinha, talvez não, certamente tinha acabado de nascer, né? E ela consegue, então, livrar aquela criança ali. Parece essa história bem parecida com a de Moisés, né? E ela pega esta criança, então, e esconde de uma maneira que ninguém encontra, nem a fúria da cruel rainha encontra essa criança. Essa criança, então, é protegida por 6 anos. E o sacerdote, quando termina os 6 anos da criança, o sacerdote Jeoiada, ele pega então esta criança, apresenta no templo, né? E ali mostra para os que estavam no templo que aquele seria o novo rei. Ungiram então Joás rei. Só que este fato chega ao conhecimento da rainha, que vem furiosa quando chega ali e vê o povo com total alegria, com aquela criança ali sendo ungida rei, com a coroa na cabeça, né? E ali os centuriões protegendo e tal. Ela se revolta e começa a gritar que foi traída. Mas como uma pessoa tão suja, tão imunda, tão cruel pode se considerar traída? Ela volta então, né, a caminho do palácio. E como o sacerdote não queria que ela morresse no templo, ele manda então soldados atrás dela. E os soldados então a matam, e aí o rei então toma posse de um reino, né, que Deus cuidou para que chegasse às mãos dele, graças à tia dele, né, que se chamava Jeoseba, uma mulher que teve a sabedoria, que teve a coragem, a bravura de colocar a sua vida em risco para proteger, né, o futuro rei, que ainda criança, com 7 anos de idade, começou a reinar, o rei Joás. Então, o que eu quero trazer para você nessa história, que parece triste, mas é linda, é que enquanto os cruéis pensam que reinam, enquanto os malfeitores pensam que estão ganhando espaço nos seus reinados, né, Deus cuida sempre dos seus. Deus tem seus planos, Deus tem seus segredos. E os cruéis não conhecem, os malfeitores não conhecem e não conhecerão jamais os segredos de Deus. Eles pensam que estão firmando nos seus tronos, né, com suas maldades, mas Deus tem a sua forma peculiar de agir. Ele sempre age como Deus. Deus sempre separa alguém
para cuidar do que é seu, né? Deus não abre mão daqueles que pertencem a Ele. O fim dos cruéis chegam quando Deus diz basta. As trevas jamais poderão continuar com sua força quando a luz de Deus chega. Deus trabalha nos seus segredos, Deus trabalha na sua maneira de agir, Deus tem os seus planos e ninguém pode frustrar os seus planos, né? 6 anos de trevas ali com a rainha ruim, mas 6 anos de Deus cuidando do futuro rei, uma criança indefesa, e Deus levantou pessoas corajosas para cuidar deles. 6 anos de Atalha, né, pensando que ninguém atiraria do trono, mas 6 anos de Deus preparando o novo rei. Então, no 7º ano, Natália morre, e no 7º ano, Joás começa a reinar, porque ele foi cuidado por Deus e por essa grande mulher, né, tia dele, chamada Joseba. Devemos lembrar que o mal pode até parecer que está imperando, né? Que o mal está de vento em popa, que nós já não temos mais para onde correr, mas por tudo que pareça perdido, Deus tem a solução. Nunca desanime, confia em Deus. Por mais que tudo pareça perdido, Deus tem solução para as nossas vidas, né? Deus tem os seus debaixo das suas mãos, debaixo da sua proteção. Deus não te abandona jamais, Deus não me abandona jamais. Nós somos cuidados por Deus. Ninguém tocará naquele que é protegido por Deus. Saiba disso. Ninguém tocará você se Deus te proteger. E Deus, ele tem os ciúmes de você e de mim. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus tem você e eu na palma das suas mãos. Nós estamos nas mãos de Deus. No momento certo, Deus agirá. Por mais que tudo pareça confuso, Deus agirá no momento certo. Deus continua sendo Deus, e ele tem a sua forma de Deus de agir. A vitória chegará a nós. Deus não abre mão daqueles que pertencem a Ele, e a nossa vitória está naquele que é vencedor. Nossa vitória está na pessoa de Jesus Cristo. Então saiba disso, você e eu somos, por isso eu coloquei esse título hoje, você e eu somos propriedade de Deus, e o que é de Deus, o diabo não toca. Deus não tocará o diabo não tocará na tua vida, porque Deus é que te protege. O inimigo não desfará de você, porque Deus é quem te protege. E feliz é o Senhor que põe em Deus a sua confiança. Feliz é o homem que faz de Deus o seu braço forte. Deus é o meu e o teu braço forte. Confiemos em Deus. Creia nisso no nome de Jesus. E Deus te fará prevalecer diante das trevas, porque você é a luz de Deus para brilhar neste mundo. E você tem a luz de Deus no teu coração, chamado Jesus Cristo, aquele que venceu por nós. Um grande abraço meu. Não se esqueça, você pertence a Deus. Eu e você somos propriedades de Deus. No nome de Jesus, um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus te abençoe.